A habitação é um direito fundamental, mas o acesso a uma casa em Portugal tem sido um desafio crescente, agravado por fatores económicos, sociais e políticos. No terceiro episódio do Uma Casa, um Futuro, debatemos um tema essencial para a qualidade de vida nos bairros municipais: a segurança. Muitas vezes marcada por estereótipos e preconceitos, a percepção externa destes bairros nem sempre reflete a realidade, afetando diretamente quem lá vive. Como garantir que segurança e inclusão caminham lado a lado? E qual o papel das forças de segurança, da gestão habitacional e da própria comunidade nesta dinâmica? Para responder estas questões, tenho comigo dois convidados fundamentais: o Superintendente Luís Elias, comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, e Miguel Silva Pereira, administrador da Gebalis. Bem-vindos. Começo por si, Superintendente. A criminalidade nos bairros municipais é cada vez é muitas vezes amplificada na opinião pública, mas os dados correspondem a essa percepção. Qual é, na realidade, o nível de segurança nestas comunidades? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. No que respeita à criminalidade nestes bairros, nem sempre é exatamente igual à percepção que existe sobre esses mesmos bairros. Existem muitas zonas onde a criminalidade nem sequer é particularmente elevada no seu interior, portanto, nesses mesmos bairros. É mais uma questão de imagem, é uma questão de alguma estigmatização que esses bairros têm. Noutros bairros, pelo contrário, existe de facto alguns fenómenos de criminalidade, nomeadamente associados ao tráfico de estupefacientes. E, portanto, abordar os bairros sociais como um todo nem sempre é justo, porque há de facto alguns que têm problemas de segurança e outros nem tanto. Portanto, outros, a situação é de facto normal e a polícia interage com os mesmos e com os seus habitantes de forma perfeitamente pacífica e com toda a normalidade no âmbito do nosso patrulhamento e missões de segurança pública gerais. Portanto, nestes bairros, em termos de estratégia, nós temos um nível de policiamento de proximidade, onde temos uma atuação bastante próxima, quer das comunidades, quer dos estabelecimentos de ensino que servem a essas comunidades, no âmbito do nosso programa Escola Segura. Portanto, é um nível de proximidade. Tentamos também estabelecer ligações com os líderes comunitários locais. É uma dimensão bastante importante, tentarmos identificar quem é que, do ponto de vista formal e informal, tem algum peso na comunidade, quer sejam associações locais, quer sejam clubes desportivos, quer sejam, enfim, outro tipo de entidades que tenham alguma importância no bairro. E, por outro lado, depois temos também a dimensão de segurança pública, ou seja, a resolução de incidentes, quando eles acontecem, quer seja no âmbito na via pública, quer sejam, por exemplo, no âmbito mais doméstico, e aqui entra a dimensão da violência doméstica. Claro. Portanto, são as vossas três dimensões do vosso trabalho neste aspecto, não é? E depois temos a dimensão da investigação criminal ainda, portanto, claro, que é no caso de haver crime efetivo, portanto, haver fenómenos associados à criminalidade, quer no âmbito do tráfico de estupefacientes, quer no âmbito da criminalidade dos crimes contra o património, nomeadamente roubos, furtos, etc. Temos essa dimensão em que atuamos, no âmbito de inquéritos de crime, que leva muitas vezes à realização de buscas domiciliárias e outras. Mas digamos que são três níveis: a proximidade, a reação a incidentes e a investigação criminal. São três níveis que existem um pouco para toda a comunidade, não é? Portanto, não apenas e só nos bairros sociais ou nos bairros de habitação pública social, que portanto, nós atuamos desta forma em todas as dimensões, em todas as áreas da cidade, sendo que aqui nos bairros temos também esta atenção particular. Miguel Silva Pereira, como administrador da Gebalis, a Gebalis que gere a administração pública, a habitação pública em Lisboa, sente que esta percepção afeta o seu trabalho? Que impacto tem na vida dos moradores? Bom, em primeiro lugar, tem obviamente que sentimos, e a percepção de segurança é um bocadinho, como dizia aqui o senhor comandante, um fator de segurança, também essa percepção é um fator de segurança.
obviamente que nos bairros vivem maioritariamente boas pessoas, gente que trabalha, gente que vive do seu trabalho, vivem também jovens estudantes, vivem pessoas que naturalmente não são todos, nem são na sua grande maioria criminosos. Temos obviamente situações limite e temos situações de perigo concreto e situações criminais, mas como dizia aqui o Sr. Comandante, este trabalho conjunto que fazemos, este trabalho de proximidade, é um trabalho, de certa forma, preventivo dessas situações. E eu acho que em determinados bairros a percepção de segurança não condiz com os números efetivos, mas nós temos muito tratado em termos de proximidade e com as associações locais, com a própria polícia, que está sempre presente nos nossos grupos comunitários, com um patrulhamento também de proximidade que integra, em alguns bairros específicos, já são bastantes, um patrulhamento de proximidade e um grupo de segurança de proximidade, a que nós chamamos grupo comunitário, mas sei que é muito assente nesta proximidade. Portanto, é este trabalho de parceria, de proximidade sempre presente que temos tentado fazer para aumentar efetivamente essa percepção de segurança. Muito bem. E, Superintendente, até que ponto é que a comunicação social contribui para esta percepção dos bairros municipais e como podem as forças de segurança ajudar a desconstruir estes preconceitos? As forças de segurança são um elo numa vasta cadeia, não é? Portanto, nós, no âmbito das nossas atribuições, desenvolvemos muitas ações também para escamotear esta estigmatização que existe acerca de alguns bairros. Por exemplo, desenvolvendo ações no âmbito do programa Escola Segura, ações de sensibilização, às vezes ações de simulação no âmbito do trânsito, no âmbito de mostrar as valências da polícia, como eu referi, ações de sensibilização ou de formação para diversas temáticas, também para levar a palavra da polícia, mas sempre em conjunto com outras entidades, e também ouvir os parceiros ao nível da comunidade, sejam crianças, sejam jovens, sejam idosos. Portanto, estas ações que são desenvolvidas vão sendo também elas próprias divulgadas nos órgãos de comunicação social, e penso que esse é um pequeno contributo que nós temos para que de alguma forma seja abandonada ou seja afastada esta imagem mais negativa relativamente aos bairros. E por outro lado também ajudar as comunidades locais a ultrapassarem determinado tipo de problemas, quer sejam eles no âmbito da criminalidade mais direta, quer seja no âmbito da violência doméstica, quer seja nas crianças e jovens em risco. Portanto, há aqui diversas dimensões onde nós procuramos intervir. E ao levarmos a cabo estas ações, também muitas vezes, ou por nossa iniciativa, ou por iniciativa da autarquia, portanto, sejam juntas de freguesia, seja a própria Câmara Municipal de Lisboa ou outras câmaras na área metropolitana de Lisboa, procura-se dar uma imagem positiva da comunidade, porque eu penso que esse é o foco que todos nós devíamos pugnar, que é criarmos alternativas a modos de vida desviantes, não é? E a modos de vida criminais ou paracriminais. Portanto, mostrar os bons exemplos que existem nestes bairros, portanto, porque há muitas pessoas que, fruto do seu trabalho, fruto do seu investimento, fruto de terem, em verdade, portanto, apostado na sua educação, conseguiram, de alguma forma, algum elevador social e conseguiram, de facto, e acho muitas histórias de sucesso nestes bairros. Portanto, é também importante, nós damos o nosso contributo, mas será importante que a própria comunicação social e diversas outras entidades também deem voz a estes bons exemplos que há, que são muitos. Não é? Para não ouvirmos só falar para não falarmos só exatamente das histórias mais negativas que perpassam desses bairros. E continuamos a falar de soluções. O Superintendente já falou aqui de como este policiamento de proximidade tem sido uma aposta e uma boa aposta da PSP.
Pode-nos dar exemplos práticos de boas práticas desse tipo e de como esta abordagem melhora a segurança nos bairros? Sim. Por um lado, os tais grupos comunitários já aqui focados, em que existem diversos parceiros, seja a Polícia de Segurança Pública, seja a Polícia Municipal de Lisboa, seja associações locais, grupos desportivos e etc. Portanto, há uma fase de diagnóstico, tentar perceber quais são os principais problemas ou carências ou queixas que os cidadãos têm acerca do bairro. E são muitas vezes abordadas diversas questões, sejam elas a falta de iluminação pública, seja ela a falta de equipamentos sociais, seja os danos no património público, os grafites, a destruição do património público, a inexistência às vezes de equipamentos desportivos ou de equipamentos para as crianças e jovens brincarem, etc. Portanto, isso é uma dimensão muito mais social e comunitária. E depois abordam-se alguns assuntos que são mais relacionados com as atribuições da Polícia de Segurança Pública, que abordam-se problemas criminais, sejam o tráfico de estupefacientes, o consumo também que extravasa um pouco também a dimensão da polícia, mas muitas vezes quando se aborda o consumo está relacionado com o tráfico e as pessoas queixam-se do facto de haver toxicodependentes a consumirem a céu aberto, etc. E tudo isso é discutido, são procuradas soluções, a PSP, a Polícia de Segurança Pública, muitas vezes explica as soluções que preconiza para determinado tipo destes problemas. E também são estes canais, portanto, estes grupos comunitários são importantes para a partilha e troca de informações. Depois há uma série de projetos concretos no âmbito da Escola Segura que levam a que sejam identificadas crianças e jovens em perigo. Portanto, há muitas situações que acabam por ser detectadas fruto do trabalho das equipas do programa Escola Segura e da sua ligação com as escolas ao nível local. Então, são detectadas situações como, por exemplo, carências alimentares da parte de crianças que vão de manhã para a escola e que não tomaram o pequeno almoço e que reiteradamente não são alimentadas ou que não têm os cuidados básicos de higiene ou de saúde. Portanto, e são situações que são depois reportadas para as instâncias próprias. O caso dos idosos é outra dimensão muito importante, porque há muitos idosos a viver em situações de grande solidão em muitas destas zonas residenciais. Portanto, pessoas que praticamente não têm vínculos com outros membros da família. Claro. E também, ao sinalizarmos estas situações, elas são encaminhadas para as instâncias próprias e é procurada dar uma solução para mais acompanhamento na área da saúde mental, da saúde, de cuidados de saúde, etc. Muito bem. Miguel, do ponto de vista da Gebalis, como é que os moradores podem ser envolvidos na construção de um ambiente mais seguro? Há projetos que tenham tido impacto positivo? E a palavra é mesmo essa, é o envolvimento. E é este envolvimento de todas as entidades, falava aqui o comandante Ilias agora mesmo, que vai desde a Junta de Freguesia, que vai desde o município, que vai desde a Polícia Municipal, atuando dentro dos grupos comunitários, dentro das associações de cada bairro, onde nós discutimos os problemas de cada bairro, é aí que os moradores têm voz. E eu acho que se a palavra é envolvimento, a Gebalis promove muito esse envolvimento. O que é que fazemos? Fazemos em termos dos grupos comunitários mediadores e também damos voz aos moradores e às figuras intervenientes dos bairros, como os líderes das associações, como por vezes, em alguns bairros mais específicos, uma outra família que também tenha um pouco mais de peso, não até mesmo peso como voz ativa no bairro. Okay. E tratamos de dois tipos de questões que são muito discutidas nesses grupos. Por um lado, as questões de segurança, pequenas intervenções que podemos fazer para melhorar, pequenas intervenções na iluminação, eliminar passagens, por exemplo, inferiores nos prédios que fazem, que criam, lá está, onde as pessoas se acumulam, onde podem ter situações que são mais propensas ao desenvolvimento de práticas ilícitas, e também questões de carência efetiva de determinadas pessoas, onde muitas vezes somos alertados pelas forças de segurança para isso também, e somos a voz ativa nessa contribuição. Portanto, eu acho que as pessoas, quem reside hoje nos bairros, quem participa ativamente, quem tem vontade de participar ativamente, conseguem encontrar esse espaço, e a Gebalis promove
promove naturalmente esse encontro e essa participação. Muito bem, deixo esta pergunta para os dois. A articulação entre forças de segurança, gestão habitacional e moradores é essencial. Que desafios existem nessa coordenação e como é que isso pode ser melhorado? Eu penso que a primeira questão é criar confiança entre todos estes intervenientes. Portanto, os habitantes, os moradores destes bairros, não verem na polícia um adversário, mas verem um parceiro. A criação desses laços de confiança, portanto, é muito importante, quer seja, por um lado, com a polícia, como referi, com os diferentes moradores e com alguns dos parceiros do bairro. Portanto, os laços que se podem criar, a troca de informações e depois, por outro lado, as pessoas verem que assuntos que foram debatidos são resolvidos, quer na perspectiva mais comunitária deste aspecto da iluminação pública, da qualidade do espaço urbano, mas depois na resolução de problemas concretos em termos criminais. A título de exemplo, algumas das queixas que são levantadas são a ocupação de determinadas zonas do bairro por indivíduos que não são do bairro e que vão para o bairro para a prática de ilícitos criminais. E, portanto, algumas destas situações muitas vezes são faladas, são abordadas e a polícia fica com informação adicional que depois toma as suas medidas, portanto, no âmbito quer da investigação criminal ou na reação imediata. Outros aspectos podem ser abordados relativamente à ocupação ilegal de casas, que é outro dos assuntos muito debatido nestes bairros, de pessoas ou grupos que ocupam ilegalmente casas para desenvolverem atividades ilícitas dentro do bairro utilizando essas mesmas casas. E é importante que essa situação seja do conhecimento, por um lado, da GEBALIS, não é? E por outro lado, da nossa parte, para nós podermos, depois de seguido o necessário processo administrativo de desalojamento, não é? De despejo, nós podemos dar também o apoio a esse nível, porque este é um aspecto que cria um forte sentimento de impunidade, um sentimento também de descontentamento por parte dos residentes nos bairros, de verem há tanta carência de habitação e há casas que são ocupadas ilegalmente, algumas das quais, ou uma porcentagem significativa das quais, para o cometimento de atividades ilícitas. E é bom que essas situações sejam do conhecimento das autoridades, sejam reportadas, para depois a legalidade ser reposta e dar-se uma oportunidade a pessoas que efetivamente precisam dessas casas para nelas residirem, elas passarem a residir nessas casas. E já vamos ouvir as GEBALIS, mas queria lhe perguntar acerca dessa confiança que falava. Atualmente está um pouco abalada? Eu penso que não. É assim, depende muito do que estejamos a falar. Todas as sondagens públicas que vão sendo realizadas e cujos resultados vão sendo anunciados, a polícia, e em concreto a Polícia de Segurança Pública, é uma das instituições públicas em que as pessoas confiam mais. Aliás, nós, muitas vezes, o que os cidadãos querem é mais polícia, não é menos polícia, é inclusivamente mais polícia. Portanto, é uma instituição credível e que as pessoas confiam e querem que atue mais ainda. Portanto, não me parece que a confiança esteja abalada na polícia, pelo contrário, as pessoas querem ver a polícia ainda mais atuante. E em particular em algumas destas zonas, quem não gosta da polícia são os criminosos. Portanto, os criminosos e quem desenvolve atividade ilícita é que vê a polícia como um adversário. Não a esmagadora maioria dos cidadãos que ali residem, que querem viver de forma segura e querem se sentir que têm qualidade de vida e que têm tranquilidade para viver a sua vida de forma normal. E Miguel, o que é que tem a dizer sobre esta coordenação que falávamos? Eu acho que é mais que uma coordenação, é mais uma cooperação estratégica que nós temos com a PSP, que temos desenvolvido ao longo, existiu sempre, mas temos desenvolvido muito ao longo destes últimos anos, que vai desde, lá está, da presença nos bairros e da presença efetiva nos bairros, participando na vida dos bairros e como se dizia, que de facto quem trabalha e quem vive do seu trabalho gosta da presença da polícia, sente que a polícia está presente e sente que a polícia é um parceiro na defesa dos seus interesses.
quer também quando temos que atuar de forma mais coerciva, quando temos que repor situações de legalidade. Temos, de facto, contado com a parceria estratégica, quer da PSP, diga-se, quer da Polícia Municipal também, no fundo na questão das desocupações, como já se aqui falou, porque, de facto, por cada casa ocupada é uma casa que uma família que tem direito a ela não está a usufruir e, portanto, a situação das ocupações ilegais tem-nos preocupado. Nós temos feito muito Tem havido uma subida? Quanto às ocupações, quanto às desocupações por via de ocupação ilegal, e temos nisto uma cooperação estratégica com a polícia, porque de facto trata-se de um crime, trata-se são situações que estão reiteradas de incumprimento e de situações de crime há muito tempo, que prejudicam, lá está, a imagem dos bairros e que afetam a vida de quem lá trabalha e de quem tem uma vida de trabalho, e que de facto lá está, como eu dizia ao princípio, as histórias boas, as boas pessoas que trabalham connosco, claro. E as pessoas a quem a Gebalis ajudou a transformar a sua vida e que promoveu que de facto tenham uma vida de trabalho justa, digna, porque a casa, como sabemos, é o começo de tudo e é onde tudo começa para podermos para sermos felizes, não é? Claro. Tudo começa na nossa casa. Falemos do papel do urbanismo nestas comunidades. A infraestrutura dos bairros pode influenciar diretamente a segurança. Miguel, de que forma é que a requalificação do espaço público, seja iluminação, espaços comuns, planeamento urbano, pode contribuir para um ambiente mais seguro? Pode. Nós temos feito muitas obras e outras operações de qualificação dos bairros. Obviamente que alguns, como eu dizia há pouco, alguns desenhos nos bairros, há bairros que já com alguns anos e que estiveram muito tempo sem intervenção, têm zonas mal iluminadas, têm passagens inferiores, têm um conjunto de situações que podem ser propícias à prática de crimes e à diminuição da sensação de segurança. Nós, nas nossas obras de requalificação, aquilo que procuramos fazer é diminuir e atenuar essas questões, sempre de acordo com as regras urbanísticas, com o acordo do projetista. Muitas vezes não é fácil conciliar estas questões, mas temos feito um enorme trabalho na requalificação. Requalificamos mais do que foi feito no passado, mas estamos a diminuir também com pequenas alterações. Muitas vezes criamos e aumentamos a sensação de segurança naquele local específico, e para isso lá está muito contribuir a ouvir as pessoas, estar presente nos grupos, ouvir aquelas pequenas notas que nos dão locais, e isso tudo contribui para que de facto as obras tenham um resultado e tenham o impacto que nós pretendemos. Muitas vezes só sabem mesmo aquelas pessoas que vivem ali, não é? Muitas vezes trata-se de diminuir ou de fechar uma passagem interior de um prédio que se acumulam ali 2 ou 3 para a prática ou para o tráfico de droga, ou que é mais propensa que se escondam e que promovam assaltos. Aqui o Sr. é uma área que o Sr. saberá melhor do que eu, mas de facto são pequenas intervenções que muitas vezes resolvem grandes problemas. Superintendente, há dados que mostram que a melhoria dos espaços urbanos e das condições de habitação reduz fenómenos de criminalidade? Sim, há uma relação direta, existe até ao nível das teorias da criminologia, algo que é designado a prevenção criminal através do design ambiental. Portanto, existe um conjunto de autores com muita bibliografia sobre isto. No caso concreto, em Portugal, eu defendo há muitos anos que, à semelhança de um parecer, digamos assim, vinculativo ou da parte da Proteção Civil para determinado tipo de investimentos, também devia haver um parecer por parte das forças de segurança. Nomeadamente, por exemplo, nesta área dos bairros sociais, em que sabemos todo um conjunto de bairros que foi construído nos anos 60, 70, 80, de facto, a própria arquitetura dos bairros, em alguns aspectos, não facilita a movimentação das polícias, por um lado, e dos próprios residentes. Portanto, quando se criam becos, corredores muito estreitos, enfim, basta olhar para a arquitetura de alguns dos bairros construídos nessa altura, obviamente não pondo aqui, não criticando os arquitetos, não é, porque não é a minha área, não é? Mas de facto há aqui uma relação entre
arquitetura, uma certa arquitetura e uma propensão para criar maiores oportunidades para o cometimento do crime. Há alguns exemplos na Europa, por exemplo, nos Países Baixos, nos países escandinavos, onde esta realidade é muito estudada e onde tem previsão concreta no enquadramento legal existente, nomeadamente para os projetos que vão sendo aprovados, portanto, procurando que haja determinado tipo de princípios que sejam seguidos nos projetos que depois são aprovados e depois que são concretizados, no sentido de garantir aqui um maior equilíbrio entre um ambiente, digamos assim, aprazível para os cidadãos, portanto, é sempre obrigatório haver espaços verdes, equipamentos desportivos ou equipamentos para as crianças, etc. E depois na própria arquitetura e no desenho dos edifícios não são permitidos determinado tipo de estruturas que sabemos que com os anos a falta, por um lado, de manutenção que possa existir ou a utilização indevida desses espaços pode propender ao crime. E refiro-me, basta ver, eu conheço muito bem alguns destes bairros, portanto basta ver tendencialmente nos bairros onde existem alguns fenómenos criminais, tendencialmente a acumulação de pessoas em becos escuros, mal iluminados, onde é propositadamente destruída a luz, portanto, em corredores, portanto, autênticos labirintos que existem em alguns bairros, que depois, no caso de haver uma intervenção policial, dificultam e muito. E criam também oportunidades para o crime, para as hipotéticas vítimas de crime a serem alvo de furtos ou de roubos. Porque quem anda nesses corredores e nesses locais mal iluminados tem uma maior potencialidade de vir a ser vítima de crime. Portanto, claro, isto está muito estudado, há vasta bibliografia sobre esta matéria e, de facto, em Portugal podíamos dar um passo um pouco maior neste sentido. E a segurança passa também, inevitavelmente, por integração social. Como podem projetos educativos e culturais ajudar na prevenção da criminalidade e na valorização destes bairros? Deixo as perguntas aos dois. Bom, então posso falar de alguns projetos da Gevalis, estão de facto. Em primeiro lugar, lá está, voltamos à questão do envolvimento e à questão da participação das pessoas. Porque não há segurança se não houver a participação. Isso todos não sentimos, de facto, a segurança existe. E, portanto, os projetos são uma forma de integração. Nós temos vários projetos sociais, eu destacaria só 2 ou 3 rapidamente. Temos o Community Champions League, que é basicamente um torneio de futebol, mas que tem uma valorização social, de participação social dos integrantes desse torneio de futebol, ou seja, onde eles até recebem mais pontos pelos projetos sociais do que pelas vitórias nos jogos. Temos um programa Bora a Mexer, que é de educação física e um programa de desporto, levar o desporto e várias modalidades aos bairros, a 10 bairros da cidade de Lisboa. Temos os talentos do bairro, muito falado, muito conhecido, em que também foi uma forma excelente de integração. Temos um programa muito interessante que é o Lotes Convida, que significa em que as pessoas no seu próprio lote se podem reorganizar ou podem se organizar para ter o seu lote limpo, arrumado, pintado, e lá está uma melhoria das condições gerais. E depois há uma certa competição entre lotes em alguns bairros em que conseguimos ter uma rua com os lotes completamente arranjados, bem iluminada, onde as casas estão pintadas por dentro, onde está sem lixo, onde temos sem monos nos espaços comuns e, portanto, lá está, estamos a aumentar a sensação de segurança, estamos a criar condições de segurança e a Gevalis é muito isto, é muito focada nas pessoas, muito focada naquilo com a contribuição que as pessoas têm, porque sendo a casa muito importante, as condições de habitabilidade muito importantes, as obras muito importantes, mais importantes são as pessoas. Superintendente, quer acrescentar alguma coisa a esta ideia? Sim, eu penso que a este nível muito tem sido feito, mas muito provável, porventura, muito mais haverá para fazer. Eu penso que é importante apoiar os jovens, por um lado,
que estão em fase próxima da idade adulta. Como disse há pouco, dar-lhes oportunidades, quer ao nível da educação, quer ao nível em termos profissionais, para terem uma alternativa a outros comportamentos desviantes, portanto, e provavelmente aqui a este nível há algo mais ainda a fazer no que respeita a oportunidades de emprego, por um lado, e a criação de algum dinamismo económico nestes próprios bairros. Portanto, haver aqui a facilitação de alguns apoios no sentido de permitir a criação de estabelecimentos comerciais nos bairros, determinado tipo de equipamentos possam ser de apoio também social, a pequenas lojas, etc. E depois também, como disse há pouco, digamos assim, divulgar as boas práticas que existem, portanto, as histórias de sucesso, quer individuais, quer em termos de projetos. Penso que neste aspecto é um aspecto fundamental. E Miguel, não havia a sua opinião sobre como é que considera o papel da comunicação social na perpetuação destes estereótipos negativos sobre os bairros e que estratégias é que podem ser levadas a cabo para contrariar, no fundo, esta narrativa? A comunicação social tem um papel importante, porque a comunicação social, obviamente todos nós sabemos quais as notícias que têm maior impacto, quais aquelas que têm uma maior difusão e maior ampliação. Muitas vezes nem sempre são, na maior parte das vezes não são as histórias boas, são as histórias menos boas, e isso, a comunicação social tem um papel fundamental neste trabalho. Eu acho que se devia fazer um trabalho de ampliação das histórias boas, devia fazer um trabalho, poderia-se fazer um trabalho, acho eu, de difusão das questões da integração dos bairros, daquilo que as pessoas trabalham na sua integração, daquilo que os bairros desenvolvem, porque nós de facto temos talentos, e não são só de música, não temos de facto talentos muito grandes nos bairros, ao nível de trabalho e de projetos comunitários muito, muito interessantes, que são bons exemplos. Temos também que rentabilizar, e o município está a fazer isto, e estava a falar disso o Sr. Comandante, a propósito dos espaços habitacionais. Eu acho que o município está a desenvolver um concurso de atribuição dos espaços não habitacionais, e isso é muito importante no desenvolvimento da economia do bairro e do sentimento de pertença que as pessoas têm do próprio bairro. Ter o máximo de coisas dentro do bairro, as pessoas sentem que isso é importante, e portanto nós também estamos a fazer em conjunto, ou melhor, o município em conjunto connosco está a fazer um trabalho importante nesta área dos espaços não habitacionais, e vamos ter muitas boas novidades, penso eu, nos próximos em breve, mas é muito isto, lá está, voltamos à questão do envolvimento, voltamos à questão das pessoas se sentirem bem, voltamos à questão da participação, e nesse aspecto a comunicação social tem aqui uma palavra muito, muito forte, e muitas vezes temos ampliação de facto de histórias e de narrativas, como se diz agora, que as histórias contrárias, as histórias boas não têm a mesma amplificação. Falando aqui já mais do futuro, de propostas concretas, quais os principais desafios que ainda temos pela frente e que medidas concretas podem ser adotadas para reforçar a segurança e a imagem positiva nos bairros municipais? É uma pergunta interessante, complexa, daria quase só para um programa. Mas é assim, eu penso que voltamos à mesma questão. Temos que apoiar, por um lado, os jovens e os menos jovens para que tenham uma melhor qualidade de vida nestes bairros. Dar oportunidades, haver mais apoios no que respeita a oportunidades em termos de educação, a oportunidades em termos de emprego, apostar também na reabilitação urbana e, como estávamos aqui a referir, a melhoria da qualidade do espaço público, para que as pessoas tenham um sentimento forte de pertença relativamente ao bairro. Um bairro todo grafitado não é propriamente um bairro que inspire muita confiança ou que inspire muita qualidade de vida aos cidadãos. Apesar das pessoas, portanto,
os grafites em si terem uma perspectiva de arte, mas há muitos outros grafites que não têm arte, não são arte nenhuma, são meramente vandalismo, portanto, e a questão também da destruição do património, tentar repô-lo de imediato, portanto, haver quase que equipas de resposta rápida para, em caso de situações de destruição e de vandalismo, a situação ser reposta e ser resolvida. De facto, na perspectiva estratégica e macro, há que criar condições para que estes bairros tenham boas condições de vida, em todas as suas dimensões, que as pessoas sejam apoiadas. Portanto, as histórias de maior risco, quer ao nível dos idosos em abandono ou em solidão, quer das crianças e jovens, portanto, haver ali quase com uma preocupação cirúrgica em ajudar essas pessoas. E, por outro lado, haver depois um apoio ao dinamismo do próprio bairro, que o bairro tenha uma vida própria, em que haja facilidade, por exemplo, em criar um negócio de raiz, um mini-mercado, uma loja das mais diversas áreas de negócio, para haver também aqui alguma apoio à iniciativa privada, por outro lado. E depois o desporto, a arte, a cultura, levar esse... É importantíssimo também. Eu penso que exemplos como temos do basquetebolista na NBA, o Nemias Queta, ou outras pessoas que temos na arte, quer seja na cultura, no teatro, no cinema, na música, acho que há que dar voz a essas pessoas também referirem de onde é que vieram e que chegaram ali fruto de muito esforço individual, portanto, eventualmente cientistas que os haja, professores que os haja, portanto, dar voz a estas pessoas para que sejam exemplos positivos de pessoas que vieram destes bairros com condição socioeconómica desfavorecida, mas que fruto do seu trabalho e fruto do seu esforço conseguiram se ingrar na vida, digamos assim. Sem dúvida. Miguel, qual é a visão da Gebalis? Eu acho que há bocadinho perguntava se havia alguma medida. Não há nenhuma medida, há um conjunto de medidas que temos vindo a melhorar. Lá está, de participação, algumas já falámos aqui. Eu acho que vão desde a requalificação do edificado, que é muito importante, desde o desporto à cultura e muito dos projetos de que falei. Vai muito desde capacitar os bairros com infraestruturas que sejam relevantes para que as pessoas se sintam bem. No programa anterior tivemos aqui a questão do estudo da Católica, vimos aqui que de facto a vida dos bairros está diferente e os filhos do bairro têm hoje uma outra dinâmica, outra saída profissional, estão equiparados a qualquer jovem de qualquer outro ponto do país. Não, o estigma dos bairros já não existe, está-se a diluir. Isso é muito importante, isso é fruto de um trabalho integrado que vai desde, como digo, à requalificação, à criação de infraestruturas nos bairros, ao desenvolvimento dos pequenos negócios, ao apoio direto às famílias, porque também são, de facto, não esqueçamos, são pessoas carenciadas, têm carências efetivas e, portanto, precisamos de dar um apoio direto. E, como eu dizia no início, a casa é a base de tudo, a casa é a base de uma família feliz, de uma família com objetivos, e eu acho que o estudo veio comprovar que estamos no caminho certo, estamos a caminhar de forma integrada para ter resultados muito bons e para diminuirmos este estigma e estas questões muito associadas aos bairros que a comunicação social também dá muitas vezes o eco que não é o verdadeiro, um eco muito amplificado daquilo que é a real situação, mas eu acho que estamos no caminho certo e vamos conseguir diminuir o estigma dos bairros, do que é viver num bairro social. Exemplos práticos de colaborações bem-sucedidas entre a PSP e a Gebalis que possam ser aqui um exemplo, servir de modelo para outras cidades? Posso começar? É assim, e mesmo para terminar. Um exemplo concreto, portanto, são estes grupos comunitários que existem no sentido de discutir as situações mais amplas, portanto, os problemas do bairro, e depois passarmos ao concreto, arregaçarmos mangas, por exemplo, no caso de serem detectadas situações das ocupações legais, planearmos em concreto o dia, o momento, o local, a forma como vamos fazer,
de uma forma coordenada entre a Geibalis por um lado, a Polícia Municipal por outro, a Polícia de Segurança Pública por outro. Portanto, isto é na situação mais crise, de gestão de crise. Numa perspectiva, no dia-a-dia, é a troca de informação. É a troca de informação que nós temos permanente. Muito bem. Superintendente Luís Elias, Miguel Silva Pereira, obrigada por esta conversa tão relevante. A segurança e a qualidade de vida nos bairros municipais não dependem apenas das forças policiais ou da gestão habitacional, são um esforço conjunto entre moradores, instituições e autarquias. Hoje vimos como o policiamento de proximidade, a requalificação urbana e a integração social podem transformar a percepção sobre estas comunidades. No próximo domingo, continuamos a explorar os desafios da habitação acessível e sustentável em Portugal. Até ao próximo, Uma Casa, um Futuro.